Bem simples, né, de se compreender. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Todos nós, creio eu, que conhecem a história do apóstolo Paulo. Era um perseguidor, perseguia os cristãos. Aonde tivesse um grupo de pessoas reunido adorando a Jesus Cristo, ele perseguia. Mas um certo dia ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus se encontrou com ele enquanto ele estava respirando ameaças. O sentimento dele, a raiva dele era parar, terminar com o grupo, com a igreja, com os primeiros irmãos, que a Bíblia chama de os primitivos primeiros irmãos, a igreja primitiva. E aí no meio do caminho, Paulo tem um encontro, Paulo ou Saulo, depende do local onde ele estava, o nome poderia ser chamado Paulo ou Saulo, dependia do lugar onde ele estava. Respirando ameaças, Jesus se encontra com ele, e no meio do caminho ele cai sobre terra, meio que fica cego, porque a glória de Jesus o ofusca, e ele pergunta, e ele escuta uma voz, e a voz fala com ele: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar, lutar contra os meus aguilhões. Aguilhões era usado, ou ainda é usado, nos bois, para que o boi seja domado, é isso? Já viu falar em aguilhões? Para que o boi seja domado. Jesus estava dizendo, é como se Jesus estivesse fazendo uma comparação e falando assim: você é muito brabo, Saulo, você é muito agitado, mas eu vou te amansar, Saulo, eu vou te deixar tranquilo. Você está muito bravo, como se fosse um boi, que o aguilhão é usado para parar o boi. Você está muito bravo, Saulo, mas dura para você lutar contra os meus aguilhões. Não tem valente nenhum na terra que Jesus não pare ele. Não tem leão nenhum que se levante que Jesus não pare ele. Você tem um dom em todo levante, toda a fúria do inimigo que vem, Jesus acalma, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Então Saulo teve um encontro, entrou dentro da cidade, Deus levantou Ananias, e aí foi todo aquele processo. Ele entrou na casa, orou por ele, os olhos dele meio que umas escamas saíram. Dali por diante, Jesus mostrou para Ananias que dali para frente aquele seria um vaso escolhido, que ele sofreria pela obra e pela causa de Cristo. Então Paulo foi crescendo, foi instruído, Jesus foi lapidando ele como um vaso bruto, foi tirando aquilo que não agradava. Ele foi crescendo, se tornou um dos maiores missionários abaixo de Jesus Cristo na Bíblia. E Paulo fez muitas viagens missionárias. Paulo passou por vários lugares. Paulo foi o mesmo que escreveu 1 Coríntios, capítulo 11, onde ele trata acerca da ceia. E uma das frases, quando ele está falando sobre a Santa Ceia, é o que me chama a atenção, é quando Paulo fala assim: todas as vezes que fizerem isto, fazei em memória de mim. Paulo está escrevendo aquilo que Jesus um dia havia falado na ceia. Lembrar de Jesus é necessário, é o nosso sentimento maior. E Paulo está dizendo: todas as vezes que fizerem isso, fazei em memória de mim. Então, a liturgia do culto circula sempre em Jesus. Eu acho que não só na ceia, mas sempre Jesus deve ser sempre o centro. E Paulo escreveu em muitas das suas viagens missionárias, a única mensagem de Paulo era só sobre Jesus. Paulo tinha um conhecimento fora de série, tinha um conhecimento profundo, era um homem sábio, porém Paulo não se amparou nesse conhecimento, mas tudo que Paulo tinha era sobre a cruz. Ele disse: irmãos, quando eu fui ter com vós, quando eu fui me reunir com vocês, eu não fui com conhecimento, mas eu fui com a mensagem da cruz, para que a fé de vocês não se apoie em conhecimento, mas no poder do Espírito Santo. Aleluia. Aonde nada eu quis saber entre vocês, a não ser a mensagem da cruz. Em muitas viagens de Paulo, ele conhecia algumas igrejas, e dentre essas igrejas que Paulo abria, formava um grupo de pessoas, 1, 2, 3, e aí ia aumentando por causa da evangelização e da cooperação do Espírito Santo.
A igreja ia crescendo. E dentre essas igrejas, Paulo conheceu uma igreja, que é a igreja de Filipenses, em Filipo. Paulo conheceu os irmãos filipenses. E os irmãos filipenses, eles se tornaram, de fato, uma igreja missionária. Todas as viagens que Paulo fazia, os irmãos, os filipenses, contribuíam com ofertas, não para Paulo, mas para o progresso e a continuação da igreja, como cestas básicas e coisas do tipo que se precisava. Então a igreja se tornou cooperativa no ministério de Paulo. E aquilo encheu de graça o coração de Paulo, por ver que a igreja tomou a causa de Cristo, pegou a causa de Cristo e era participante com Paulo na pregação do Evangelho. Mesmo a igreja não indo, Raimundo, mesmo a igreja não indo, mas Paulo indo sozinho, atravessando fronteiras e levando a mensagem da cruz para muitas pessoas, a igreja não poderia ir, mas uma forma de se tornar cooperativa era contribuindo com ofertas. Aleluia. E com isso a igreja participava. Aí no capítulo 1 de Filipenses, Paulo ele destaca isso dizendo: muito me alegro em vocês, carrego vocês no meu coração, oro por vocês com súplicas, porque vejo que vós sois cooperativos. Vós sois uma igreja cooperativa que está envolvida na causa, ou seja, o coração dos irmãos de Filipenses, o sentimento deles estavam totalmente envolvidos com a causa de Cristo, com o Evangelho. E Paulo destaca isso dizendo: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje, a igreja sempre se tornou cooperativa, pastor. Sempre se tornou cooperativa, irmãos. Por quê? É fácil eu vir para a igreja, eu sempre pedi. Mas eu me tornar cooperativo também é necessário. Aleluia. Também é necessário. E Paulo destaca isso. Só que havia em Paulo uma preocupação com os irmãos. Porque Paulo está preso, certamente em uma das prisões romanas. Paulo está preso. Só que Paulo se preocupa, ele está escrevendo essa carta. Ele destaca, como eu posso falar? Ele alerta os irmãos. Ele elogia os irmãos, só que há uma certa preocupação. A preocupação de Paulo é essa: poxa, eu estou preso. E mesmo eu estando preso, eu estou mandando uma carta para os irmãos filipenses permanecerem sempre na mesma fé e com esperança. Só que como que os irmãos vão receber essa carta? Sabendo que é um preso que está escrevendo. Poxa, como que um homem preso vai mandar uma carta para mim, dizendo que é para me manter em esperança? Então Paulo se preocupava em como os irmãos iriam receber a carta dele. Aí Paulo diz assim: irmãos, não se preocupeis com as minhas prisões, não ficai-vos preocupados com as minhas prisões, porque as minhas prisões cooperam para a glória de Jesus, para a glória de Cristo. Paulo está dizendo assim: as minhas tribulações, os meus desertos, as minhas algemas, as minhas cadeias, as minhas perseguições, tudo isso só resultou na pregação do Evangelho. Aí Paulo diz assim, aí ele diz assim, ó: a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, de maneira que as minhas cadeias, que algemas em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais irmãos. Aleluia. Paulo está dizendo assim: quando me prendiam, quando me algemavam, e eu ficava de frente daquele que iria me julgar, eu tinha como defesa abrir a minha boca e me defender. E na minha oportunidade, eu poderia usar a minha defesa, mas eu não fiz isso. Eu aproveitei a oportunidade e falei de Jesus diante de homens grandes. É por isso que Paulo está dizendo: o meu testemunho foi conhecido por toda a guarda pretoriana. Era Paulo indo sendo preso e Jesus dizendo: fala de mim para eles, Paulo. Fala de mim para eles. Não se defende, porque Paulo tinha cidadania romana, ele tinha muitas coisas a seu favor, mas ele tinha defesa, argumentos.
Só que Paulo não se amparou nessas defesas, nesses recursos humanos, mas Paulo falava de Cristo, e quem defendia Paulo era Jesus. Alá e Kendarácia. Irmãos, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente enfrenta, são normalmente momentos que vai resultar em glória. Os nossos desertos resultam em glória. As nossas tribulações e perseguições resultam em glória para Ele, porque Ele é honrado no final. É o que Paulo está dizendo. Eu ia preso e eu falava dele para os homens grandes. Somente o Senhor é Deus, aleluia. Eu ia preso e eu falava de Jesus para os homens grandes. Aleluia. Então Paulo diz assim, não se preocupe, irmãos, com as minhas algemas, porque também através desse momento difícil que eu também estou falando de Jesus. Então Paulo exorta a fé dos irmãos. Continua, irmãos, não fiquemos assim. E aí Paulo continua falando no capítulo 2 e versículo 5. Paulo diz assim, irmãos, eu sei que está acontecendo muitas coisas aí, né? Tem se levantado muitas desavenças entre os irmãos, apesar que vocês é uma igreja cooperativa, são exemplares, só que existem alguns pontos negativos, e eu quero alertar vocês, dizendo assim, tenham em vocês, irmãos filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Olha Paulo dizendo para os irmãos, irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aleluia. Que sentimento foi esse? Aí ele começa dizendo no capítulo 2, versículo 5, o sentimento que houve em Cristo foi esse: mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si. Se esvaziou de si. Paulo está dizendo assim, que o sentimento que houve em Jesus levou ele a resgatar o homem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que antes tenha a vida eterna. O sentimento que Paulo destaca aqui é esse: Jesus estendia a mão para aquele que ninguém queria estender. Jesus ia aonde ninguém queria ir. Jesus fazia o que ninguém queria fazer. Esse sentimento é chamado de ágape. O amor rompe, o amor suporta, o amor vai aonde ninguém outro vai. O amor suporta todas as coisas. É esse sentimento que Paulo está dizendo. Vivam em união, tenham esse mesmo sentimento. Estenda uma mão para o próximo, abrace a causa. Tenham em vocês esse sentimento. Glória a Deus. Qual foi o sentimento que levou Deus a entregar Jesus por amor ao homem? Eu já falei, o amor. Esse amor, esse sentimento, irmão. Ninguém quer fazer, eu vou fazer. Seu compromisso é com Cristo, é com a obra. Aleluia, Jesus. Tenham em vocês esse mesmo sentimento. Deus, ao olhar para o homem, Ele amou o homem. Como é que Ele pode provar isso? Para provar, Ele mandou o seu único Filho. De maneira que quando eu olho para Jesus, eu compreendo a imensidão do amor que há no Pai. Porque o Filho revela o desejo e a glória de Deus. Aleluia. Quando eu olho para Ele, eu vejo Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Aleluia, Jesus. Deus entregou Jesus para todos. Não foi para um grupo de pessoas. Não foi para os melhores. Não foi para os mais bonitos. Não foi para aqueles que são desprezíveis, para os ricos. Não. Ele amou todas as pessoas. Língua, raça, povos, tribos, línguas e nações. Sem exceção. Ele entregou para todos. Aí, quando eu olho para a cruz, eu tenho que reconhecer o meu estado momentâneo. Meu miserável momento. A minha pequenez. Eu tenho que olhar para mim e reconhecer que diante da cruz alguém morreu para me regenerar, para me salvar, para me transformar. Aí cabe a mim aceitar aquele que foi entregue na cruz. Porque Deus já me ama, Ele já me ama e Ele provou isso. Então eu tenho que aceitar aquele que morreu na cruz. Isso já é cabível a mim.
Grandioso Deus. Aleluia. Deus, aleluia. E por que Deus entregou Jesus? Primeiro, para que todas as pessoas pudessem ser alcançadas pelo amor. Aí a pergunta é essa: e para que Deus entregou Jesus? Primeiro, porque Ele ama, e depois, para que Ele entregou Ele? Para que o homem não pereça. Para que o homem não pereça. E em seguida, tenha a vida eterna. Aleluia, Deus. Se Jesus não fosse entregue na cruz, jamais eu teria a vida eterna. Por quê? Porque Ele é o único elo de ligação do homem até Deus. Porque Ele é o único cordão de escarlate. Ele é a escada, Ele é o elo, Ele é a outra ponta que liga o homem até Deus novamente. Glória a Deus. O livro de Hebreus, ele é chamado o Redentor, o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Então Jesus, sendo entregue na cruz, está dizendo: eu te amo, e como eu quero te dar a vida eterna, estou dando o meu filho para que você conheça. Aí Jesus vem, morre na cruz, deixa os discípulos, e hoje a mensagem da cruz é para toda a humanidade, não para um grupo de pessoas, para que o homem tenha a vida eterna e não pereça. Quer viver com Cristo eternamente? Aceite Ele todos os dias, vivendo de glória em glória, vivendo para o reino dos céus. E Paulo dizendo: olha, Ele não teve por usurpação, mas Ele se diminuiu e foi conhecido, se esvaziou e foi conhecido em figura humana. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E foi obediente até a morte de cruz. Aí ele diz assim: e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Para que todos, aí ele destaca, na terra, no céu, embaixo da terra, onde existir seres vivos, possam reconhecer que Ele é Senhor. Até a natureza reconhece. Até a natureza reconhece. Porque quando Adão pecou, está escrito: maldita é a terra por tua causa. Aí quando o segundo Adão, que é Jesus que veio, porque quando Adão pecou no jardim do Éden, o homem foi expulso. Aí está escrito em Romanos: porque todos pecaram, mesmo aqueles que não tiveram pecado de Adão, mas todos passaram a pecar, a morte veio a todos. Glória a Deus, aleluia. E destituídos foram da glória de Deus. Só Jesus para nos levar diante dessa glória novamente. Só Ele, irmão, é a porta que nos leva novamente a Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Sim, meu Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. É mesmo assim, Senhor. Aleluia, Jesus. Deixa eu só procurar um versículo aqui. Glória a Deus. Santo dos santos, Glória a Deus, aleluia. glória a Deus. Ó, Isaías capítulo 53. Paulo diz assim, agora eu termino, para a gente celebrar a cena. Paulo disse assim: Ele se esvaziou de toda a glória, só para vir resgatar o homem. Se esvaziou desse poder. Ele não deixou de ser Deus, mas o verbo se encarnou e tornou-se homem e habitou entre os homens. Então o verbo, ele continuou sendo Deus, e o verbo como um verbo divino, mas esvaziou que glória? A glória que ele tinha junto ao Pai, a coroa, os apóstolos dos anjos, para ser um homem na terra, como obra do Espírito Santo em Maria, e nascer um homem e resgatar o homem. Fazer com que o homem volte de volta para o mesmo estado que ele vivia no jardim do Éden. Aí ele se esvazia da glória. Olha do que ele vai se encher. Ele se esvazia da glória e olha do que ele vai se encher, irmão. Ó. Capítulo 53 de Isaías diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, olha o que ele está se enchendo.
certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A primeira coisa que Ele se enche é das enfermidades. Ele se esvazia da glória e toma as nossas dores. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Quando saiu do Éden, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas no mundo. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Viu, irmão? Se esvaziou de tudo aquilo que há, de toda a glória, e tomou as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa miséria, levou sobre ele. É por isso que na cruz ele grita assim: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Deus jamais abandona o homem. Por que Jesus falou isso? Simples. O que separa o homem de Deus é o pecado. O que separa o homem de Deus é o pecado. Mais alto é o pecado. Para isso, irmão, participando. É o pecado que separa o homem de Deus. Jesus, como homem, ele está levando todo o pecado, toda a iniquidade da humanidade. Então, naquele momento, o Pai só o olha. Porque, como homem, ele está levando todo o nosso pecado. Aí o Pai olha para ele e ele sobe a cruz, porque ele diz: Pai, se for possível, passe de mim, mas que seja feita a tua vontade, porque vai ser doloroso. Mas ele cumpriu, bebeu do cálice da ira em nosso lugar. Somos salvos porque ele morreu na cruz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fazer isto em memória de mim. Vamos celebrar. E eu agradeço a oportunidade.